Olá, estamos aqui para refletirmos um pouco mais sobre Gênesis, capítulo 1, versículos de 14 a 19, referente ao quarto dia da criação. Não se esqueça que nosso estudo, assim como a palavra de Deus, ela é progressiva. Então, para entendermos aqui os versos 14 a 19 do capítulo 1 de Gênesis, você precisa assistir ou participar das aulas anteriores, porque é complementar. Nunca se esqueça que os livros da Bíblia originalmente não têm capítulos e nem versículos. Essas divisões são uma bênção para os dias de hoje, para a nossa homilia pública, todavia gera muitos percalços nas divisões dos capítulos e versículos, que ao aprofundarmos nas nossas reflexões, nossos estudos, vamos ver isso também em hermenêutica, exegese, e tantas outras matérias que temos ainda que discutirmos. Gênesis 1, de 14 a 19, registra: E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos, ou seja, tempos ou estações determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para lumiar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Houve tarde e manhã, o dia quarto, ou quarto dia. O nosso maior zelo, quando estivermos refletindo sobre Gênesis 1, de 14 a 19, é você nunca inserir no texto aquilo que o texto não diz. Por exemplo, no texto diz que criou Deus os dois luminares, o maior e o menor. Você não pode substituir luminar maior e luminar menor por sol e por lua, porque nós estamos falsificando as escrituras. O que é falsificar? Há várias formas de falsificar. Ou inserir algo no texto, ou excluir algo do texto. Ou seja, se o texto diz que Deus criou dois luminares, você vai dizer que são dois luminares. Porém, você pode fazer apontamento preenchendo as lacunas, ou seja, do ponto A ao ponto B há um espaço. Esse espaço deve ser preenchido com o nosso conhecimento do tema. Então você vai dizer, olha, a Bíblia diz que Deus criou os dois luminares. Qual é o luminar maior que comanda o dia? Todos nós sabemos que é o Sol. Você só não pode dizer, aqui no texto de Gênesis, capítulo 1, de 14 a 19, o Sol e a Lua, porque não tem esse nome, Sol e Lua. Mas no apontamento, ao preencher as lacunas, então você poderá, de forma autêntica, verdadeira, ir fazendo os apontamentos necessários. Luminar maior, que chamamos de Sol, luminar menor, que chamamos de Lua. E as escrituras, aos poucos, vai incluindo esses astros o nome que nós conhecemos, quando a revelação progressiva vai ocorrendo. Em Gênesis 1,16, temos os seguintes detalhes. E fez Deus os dois grandes, ou seja, dois, Sol e Lua, dois grandes luminares. O luminar maior para governar o dia, o Sol, e o luminar menor para governar a noite, a Lua, e fez as estrelas. Observem que os nomes Sol e Lua são propositadamente omitidos. Por quê? Porque o Sol e a Lua eram divinizados por todos os povos vizinhos. Aqui, no livro das origens, são simplesmente luzeiros que iluminam a terra e fixam o calendário. A divinização dos astros era tão tentadora que o autor deve ainda de reconhecer um papel de, entre aspas, poderes, nos versos 16, podendo, entre aspas,
comandar, verso 18, o que faz parte também das representações tradicionais. Sol e Lua. Agora que já fizemos o apontamento necessário, que não aparece o nome Sol, o signo S-O-L-L-U-A nas Escrituras, ou seja, em Gênesis, capítulo 1, versos de 14 a 19, agora que já sabemos que é o Sol e a Lua, esses dois luminares, podemos agora afirmar Sol e Lua. A cosmogonia mosaica tem sido um ponto favorito para os críticos modernos. Por quê? Porque os críticos alegam ser impossível haver luz antes da criação do Sol e da Lua. Ou seja, estes foram criados no quarto dia. Todavia, Moisés descreve a existência da luz no primeiro dia. Vide os versos de 3 a 5 do capítulo 1 de Gênesis. Houve luz antes de haver sol? Como é que Moisés, diz os críticos, escreve que o sol e a lua foram criados no quarto dia, quando não se explica a existência da terra sem o sol? Esse argumento demonstra desconhecimento teológico. Moisés diz que os céus e a terra foram criados no princípio. E por céus e terra entendemos o universo. Portanto, ele diz que todos os astros, ou a matéria de que todos eles se compõem, foram criados no princípio. Assim, o Sol e a Lua foram resultados do ato criador no princípio. Alguns comentadores creem que a luz que Deus fez aparecer no primeiro dia não foi tanto o resultado do atrito da matéria, mas a luz do Sol mesmo, que procurava atravessar a densa névoa que ainda cobria os astros. Moisés não está discutindo a técnica da criação, mas descrevendo o fato como ela apareceria aos olhos do observador. Voltaire, que se vangloriava de encontrar contradições na Bíblia, chegou a afirmar que não podia haver luz sem haver sol. E, portanto, não houve luz no primeiro dia, ou o sol não foi criado no quarto dia. Observemos o texto sagrado. Haja luminares na expansão dos céus. Haja. Observe o verbo. Haja, do verbo haver. Nós discutimos de forma exaustiva, no nosso grupo do Telegram, esses verbos que aparecem em Gênesis. Criar, fazer, haver. Então, isso no nosso grupo Telegram foi exaustivamente discutido, analisado, positivado. Inclusive, fique atento aos verbos que aparecem no livro de Gênesis. É de suma importância não perder o foco dos verbos. Não se diz que foram criados. Ou seja, Moisés, no texto sagrado, não diz que os dois luminares e as estrelas foram criados. Diz, haja luminares na expansão dos céus. Não se diz que foram criados. O verbo haver nunca foi usado como sinônimo de criar. A forma é a imperativa do verbo ser. Mais adiante diz, e fez Deus os dois grandes luminares. Estes dois verbos decidem por si mesmos o problema. Deus não criou o sol e a lua no quarto dia, mas os fez aparecer. Sejam ou apareçam, é o que Moisés diz. Nunca estes verbos são usados para indicar a criação de alguma coisa que antes não existia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quero também chamar a atenção de vocês para o verso 16 do capítulo 1, porque esses dois grandes luminares e as estrelas, como a revelação de Deus ela é progressiva, imaginem sempre o degrau de uma escada quando eu falar progressiva. É progressiva, nós vamos avançar, estamos no capítulo 1, vamos avançar, vamos chegar no capítulo 37 de Gênesis. Em especial o verso 9, que é o sonho de Jacó. Jacó vai ter dois sonhos. Um deles é o sol e a lua
se prostrando diante dele, e também as estrelas. Ou seja, lá no capítulo 37, do verso 9 de Gênesis, nós temos uma figura de linguagem que aparece ali. A prosopopeia, ou personificação, ou animismo. Não são três figuras de linguagem, é uma só. Ora conhecida como prosopopeia, ora chamada de personificação, ora chamada de animismo. E o que é importante? Que esse sonho de Jacó lembra da revelação progressiva? Essas figuras que aparecem no capítulo 1 de Gênesis, em especial o verso 16, são literais. São astros literal. Com o tempo, na revelação progressiva, Deus vai trabalhando com o literal, dando um novo significado. Não é que ele deixou de existir, o literal continua existindo. Agora, Deus vai pegar aquilo que é literal e vai aplicar um novo significado de forma simbólica. E este significado que aparece em Gênesis 37, verso 9, o sol, a lua e as estrelas se prostrando diante de José, o próprio texto ele vai explicar quem é o sol. O sol, diz o pai dele, quem disse que eu, o sol? Ou seja, agora o sol vai tomando a conotação do ser masculino. Aí diz assim, e a lua? Quem disse que é a tua mãe? Ou seja, uma mulher. A lua agora vai ter conotação de uma mulher, de forma figurada. E as estrelas do céu se prostraram. Quem disse que os teus irmãos? E antes de chegarmos aí no 37, verso 9, temos que retroagir, voltar no capítulo 12, quando Deus faz a promessa para Abraão, que dará a ele muitos filhos. Olhai para as estrelas do céu e contais. Ou seja, se puder contar, são inumeráveis. E o que são estrelas do céu comparado a filhos? São filhos espirituais. E se for grão de areia? Filhos naturais. Agora, olha o avanço que nós demos para poder entendermos esse jogo de palavras que acontece no livro de Gênesis. Agora nós estamos no capítulo 1, verso 16, luminar maior, luminar menor e as estrelas. Vamos para o capítulo, avançando aos poucos, capítulo 12, uma conotação de estrela como algo literal que aparece no céu, e vai trabalhar agora como filhos espirituais. Avançando um pouco mais, chegamos no capítulo 37 do mesmo livro, verso 9, onde sol, lua e as estrelas vão ser homem, mulher e filhos. E chegamos agora no ápice, avançando bastante nessa revelação progressiva, porque o nosso estudo também vai ter esse foco. Chegamos no capítulo 12 de Apocalipse, onde no capítulo 12 de Apocalipse há muitas interpretações equivocadas por falta desse entendimento da revelação progressiva. Aquela mulher vestida de sol, tendo 12 coroas como estrelas, 12 estrelas na sua coroa, ou seja, aquela mulher, ele retoma Gênesis 37, verso 9. Então, cuidado para não interpretar a mulher do capítulo 12 de Apocalipse como sendo a igreja. Não é a igreja, não é Maria. No quarto dia, voltando aqui para o nosso foco, já explanei um pouco aqui a revelação progressiva. No quarto dia, fez aparecer, veja, aparecer, não criou, fez aparecer o sol e a lua. Não os criou. O verbo fazer é usado aproximadamente umas 32 vezes na antiga aliança, no sentido de preparar e não de criar. Basta isto para nos mostrar a certeza com que Moisés escreveu há tantos séculos, o que em tempos vindouros tem dado tanto trabalho para comprovar. Quais as funções desses dois astros? Vejamos o que nos diz Moisés. Governar o dia e a noite. Controlar e direcionar, ou seja, determinar as estações. Como analisamos na aula anterior, a densa névoa que cobria a terra não permitia que o sol desse luz, ou seja, não permitia que a luz do sol aparecesse, mas o sol já estava lá. Mas isto não importa na crença de que ele não existia antes. Juntamente com o sol e a lua,
foram feitas as estrelas. Não havia estrelas antes? Certamente que sim. Mas por que foram feitas neste dia? Pela mesma razão indicada acima, e referente ao Sol e à Lua. Elas lá estavam, mas não podiam cintilar, pela mesma razão que a luz do Sol não podia brilhar. Dias e noites e anos começaram a existir desde este momento. A segunda função destes luminares foi controlar e direcionar, ou seja, determinar as estações. Ainda hoje, estes astros servem para determinar as estações. Qualquer agricultor sabe que certa fase da lua é melhor para certa plantação do que outra. Outra expressão que merece ser mencionada é a que diz tempos determinados. Olha o foco, tempos determinados. Essa expressão de tempos determinados irá repercutir nos profetas, em especial no livro de Joel. O que significa isto? Tempos fixos, dias, meses, anos, séculos, milênios, etc. Até este ponto, os dias dependiam do tempo tomado para uma determinada atividade. Agora este tempo é fixado pela lei da gravidade e sua consequente apreciação na volta da Terra, em torno do seu centro de gravitação. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. Convém notar que nenhuma criação foi feita neste dia. Vamos repetir, porque nós não podemos perder o foco. No quarto dia, não há registro de criação de nada. Convém notar que nenhuma criação foi feita neste dia. A vida vegetal do terceiro dia, composta de musgos, algas, etc., depois árvores frutíferas, continuou através do período em que a atmosfera se libertou da compactas camadas de gás carbônico, de maneira a tornar possível o aparecimento do Sol e da Lua. Do ponto de vista paleontológico, o quarto dia compreende o Paleozoico, ou primário, e o Mesozoico, ou secundário, pois que nenhuma nova forma de vida apareceu neste dia, continuando, naturalmente, as existentes. Antes de finalizarmos o quarto dia, vamos relembrar as classificações dos tratados de geologia, a saber, lembrando que nós não dependemos da ciência para crermos nas Escrituras. As Escrituras é a palavra revelada do Criador. Porém, as evidências que a ciência vai investigando e trazendo à tona, que podemos ter um paralelo com as Escrituras, nós não desprezamos. Antes de finalizarmos o quarto dia, vamos relembrar as classificações dos tratados de geologia, a saber, 1. Período azoico, que corresponde ao primeiro e segundo dia da criação da matéria e ao aparecimento da luz. 2. Período paleozoico, ou primário, que corresponde ao terceiro dia, quando foi criada a vida vegetal, desde os musgos até as árvores frutíferas. Vida esta que se prolonga através de todos os demais dias e períodos, inclusive o quarto, em que nenhuma atividade criadora houve. 3. Período mesozoico, ou secundário, que corresponde ao quinto dia de Gênesis, com o aparecimento da vida animal, primeiro nas águas e depois na terra. A vida vegetal continuou, apenas diminuindo em proporções, à medida que diminuiu os gases da atmosfera. Quarto período, período cenozoico ou terciário, que corresponde à primeira parte do sexto dia, em que apareceram os mamíferos de grande tamanho,
alguns dos quais há muito desapareceram e outros já muito reduzidos, tais como o elefante, o urso, o hipopótamo, etc., que estão desaparecendo. 5. O período quaternário, que em geologia se divide em quaternário antigo e moderno, correspondendo à segunda parte do sexto dia de Gênesis, aparecendo o homem no quaternário moderno. Não podemos forçar a narrativa de Gênesis a concordar com as divisões da ciência humana. Todavia, não podemos desprezar os paralelos. De um modo geral, é esta relação entre a ciência, ou seja, que ciências? Geologia, paleontologia, arqueologia, antropologia e a Bíblia. Se bem que não nos preocupemos demasiadamente com as semelhanças, nem por isso deixamos de nos alegrar com elas. Finalizamos aqui a nossa reflexão sobre o quarto dia, de Gênesis capítulo 1, de 14 a 19. Sendo assim, muito obrigado por vocês terem comparecido e até uma outra oportunidade.